Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, às vezes as ideias mais gigantescas são explicadas das formas mais simples. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. A gente vai mergulhar num conceito enorme, o reino, mas através de uma série de historinhas conhecidas como parábolas. Tá, mas vamos pensar um pouco, por que usar histórias? Por que não só, sei lá, uma lista de regras ou de doutrinas? Essa é uma pergunta fundamental para a gente conseguir entender bem o material de hoje. E aqui está a resposta. O ponto central é que essas histórias não eram só para entreter, não. Elas tinham um propósito duplo. Para alguns, elas revelavam verdades profundas de um jeito que dava para entender. E para outros, elas confrontavam, batiam de frente com crenças e preconceitos, forçando a pessoa a olhar para dentro de si. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte. Veja bem, não são fábulas aleatórias. Cada uma delas foi construída com um objetivo bem específico em mente. Só para todo mundo ficar na mesma página, uma parábola é basicamente isso aí, uma analogia tirada da vida do dia a dia para explicar uma verdade espiritual muito mais profunda. Simples, né? Mas com uma força incrível. Vamos agora para o primeiro grupo de parábolas. O foco aqui é em como o reino começa e como ele cresce, sempre partindo de começos bem pequenos, bem humildes. A primeira é a famosa parábola do semeador. E o interessante é que essa história não é tanto sobre a semente nem sobre o semeador, mas sim sobre o solo, ou seja, sobre como a mensagem do reino é recebida por cada um. A história descreve 4 tipos de reações. Tem o caminho endurecido, sabe, onde a mensagem bate e volta, nem entra. Tem o solo rochoso, que se empolga no início, mas não tem profundidade e não cria raiz. Tem o solo cheio de espinhos, onde as preocupações da vida acabam sufocando a mensagem. E, finalmente, o solo bom, que é aquele que recebe bem e, uau, produz frutos. Logo em seguida, vem a parábola do trigo e do joio. Essa aqui ensina sobre a coexistência do bem e do mal no mundo e sobre a paciência que é preciso ter até chegar a um tempo de separação final. A ideia é que, por enquanto, os dois crescem juntos. Agora, o que é muito legal aqui é como 2 parábolas são agrupadas para ilustrar um único ponto: o grão de mostarda e o fermento. As 2 mostram que o reino começa de um jeito quase invisível, sabe? Mas o crescimento dele é inevitável e o impacto é total. Do minúsculo para o gigantesco. Certo, então o reino começa pequeno e cresce de forma massiva. Mas qual é o valor disso? Esse próximo conjunto de histórias vai direto nesse ponto. A primeira é a parábola do tesouro escondido. Tenta imaginar a cena. Uma pessoa, talvez um trabalhador do campo, tropeça sem querer no maior achado da vida dela. Olha só a sequência de ações. A descoberta leva a uma atitude imediata e drástica. Não tem hesitação. A alegria de ter achado aquilo é tão grande que supera o gosto de vender absolutamente tudo. O ponto principal é a resposta, que é total e cheia de alegria ao valor que foi encontrado. E isso nos conecta com uma história parecida. Enquanto a primeira pessoa achou o tesouro meio que por acaso, essa parábola agora é sobre alguém que está ativamente procurando por algo de valor. A história é curta, mas muito poderosa. Um especialista em pérolas encontra a pérola perfeita. Ele reconhece o valor supremo dela e, igualzinho ao homem do campo, vende tudo para conseguir aquela pérola. A resposta a um valor extremo é a mesma: sacrifício total. Então, depois de todas essas histórias sobre crescimento, sobre valor, qual é a grande conclusão? Qual é a aplicação central disso tudo? E aqui a gente chega no coração da coisa, a ideia que amarra tudo. O valor do reino não é só alto, ele supera a soma de todas as outras posses, de todos os outros valores. É uma afirmação radical que vira de cabeça para baixo a nossa noção comum do que é valioso. Essa ideia, aliás, está ancorada diretamente no texto, bem na conclusão da parábola do tesouro escondido. É a lógica por trás daquela decisão radical que a gente viu. Qual foi a palavra que definiu o custo? O que o comerciante vendeu? O que o trabalhador do campo vendeu? Tudo. O compromisso é total. Não é uma parte, não é quase tudo, é tudo. Isso, de uma forma brilhante, nos deixa com uma pergunta para refletir. As parábolas apresentam o reino como algo de valor supremo, algo pelo qual valeria a pena abrir mão de todo o resto. Então, a pergunta que fica ecoando é essa: o que de fato tem esse valor absoluto?